Você já perdeu oportunidades incríveis por medo de falar com alguém? Já sentiu seu coração disparar só de imaginar ter que puxar assunto com um desconhecido? Se sim, você não está sozinho. Milhares de pessoas lidam com a mesma barreira, invisível todos os dias: a timidez. E o mais curioso é que essa trava social muitas vezes não tem nada a ver com falta de habilidade ou inteligência, mas sim com o excesso de autocrítica e o medo constante de ser julgado. A verdade é que, enquanto você se sabota, o mundo continua girando, cheio de novas conexões, oportunidades e experiências que você pode estar deixando escapar. Mas e se eu te dissesse que existem 12 passos simples e práticos que podem te libertar desse ciclo e te ajudar a se tornar uma pessoa mais confiante, comunicativa e autêntica? Aprenda a se aceitar. Quando você tenta ser alguém que não é só para agradar os outros, você se cansa e se frustra. A chave é entender que nem todo mundo vai gostar de você, e isso é totalmente natural. Todo ser humano, em algum momento, sente insegurança. Não é exclusividade sua. Mas quando você reconhece e valoriza suas próprias características, tudo muda. Aceitar quem você é o primeiro passo para desbloquear sua verdadeira confiança. Desenvolva autoconsciência. Um erro comum de quem é tímido é achar que está sendo constantemente observado. A verdade, a maioria das pessoas está ocupada demais pensando nelas mesmas. Quando estiver em público, preste atenção nos seus pensamentos. Admitir para si mesmo que está se sentindo tímido pode, surpreendentemente, reduzir a ansiedade e te deixar mais à vontade. Potencialize seus talentos. Descubra algo em que você é bom. Pode ser uma habilidade, um hobby ou até uma qualidade pessoal, como ouvir bem ou ser criativo. Quando você direciona sua atenção para aquilo que te fortalece, sua autoconfiança cresce de forma natural. Além disso, saber que você tem um diferencial único cria uma sensação de valor próprio que te impulsiona a se posicionar com mais firmeza. Invista em autocuidado. Isso vai além de escovar os dentes ou tomar banho. Cuidar da aparência. Vestir roupas que te fazem sentir bem, manter uma postura ereta. Tudo isso influencia diretamente em como você se enxerga. A forma como você se apresenta ao mundo reflete de volta na forma como você se sente por dentro. E quando você se sente bem, sua presença naturalmente se torna mais forte e menos tímida. Treine o hábito de conversar. A timidez se alimenta do silêncio. Ficar sempre calado só reforça o medo de errar. Então, experimente se forçar a iniciar diálogos, mesmo que sejam rápidos. Fale com o caixa do mercado, com alguém na fila, ou com o colega que você ainda não conhece direito. Quanto mais você fala, mais natural isso se torna. Foque nas outras pessoas. Muita gente tímida acha que precisa ter falas brilhantes, mas a realidade é que ser um bom ouvinte pode te tornar muito mais interessante. Faça perguntas, demonstre interesse genuíno e ouça com atenção. Quando o foco está nos outros, você se distrai da própria insegurança e entra num fluxo de conversa mais leve e natural. Respire com consciência. Quando a ansiedade bater, procure um canto tranquilo, feche os olhos e respire fundo. Inspire pelo nariz, segure por alguns segundos e solte devagar pela boca. Repita esse processo por alguns minutos. Parece simples, mas essa técnica tem poder real. Ela envia sinais para o seu cérebro de que está tudo bem, diminuindo a tensão do corpo. Relaxe seus músculos. Técnica parecida com a anterior, mas agora focada no corpo. Comece contraindo os dedos dos pés. Depois, solte. Suba para as pernas, abdômen, ombros, até o rosto. Esse relaxamento muscular progressivo acalma o sistema nervoso e prepara você para lidar melhor com qualquer situação social. Faça contato visual. Quando você evita o olhar do outro, passa uma imagem de insegurança, mas ao olhar nos olhos, você transmite segurança, conexão e sinceridade. Não é para encarar de forma estranha, mas sim manter um olhar firme, com naturalidade. Isso cria uma ponte entre você e a outra pessoa, facilitando a conversa. Esteja presente de verdade. Em vez de pensar em como você está sendo percebido, foque 100% na conversa. Preste atenção nas palavras,
no tom de voz, nas expressões. Quando você mergulha na experiência do momento, não sobra espaço para a autocrítica, só para o envolvimento real. Imite de forma sutil. Se estiver travado na conversa, observe a postura da outra pessoa. Ela está relaxada? Falando com entusiasmo? Adapte-se. Imite discretamente o tom de voz ou os gestos. Isso cria empatia de forma quase inconsciente, fazendo a outra pessoa se sentir mais conectada com você. Diga mais sim. Toda vez que você diz não por medo, está recusando oportunidades de crescimento. Comece a aceitar convites, experimentar coisas novas, sair da rotina, mesmo que dê frio na barriga. A exposição repetida é o maior antídoto contra a timidez. Quanto mais você se coloca em situações sociais, mais confiante você se torna. E talvez você esteja pensando, ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas na prática, e quando eu congelo, fico vermelho, começo a suar e simplesmente travo? A verdade é que a timidez muitas vezes está ligada a experiências passadas mal resolvidas. Talvez lá atrás, na escola, alguém tenha rido de algo que você disse, e isso ficou marcado como um trauma social. O que acontece é que o cérebro registra essas situações como perigosas e, com o tempo, passa a evitar qualquer interação que pareça semelhante. Mas é aqui que entra um segredo poderoso. Seu cérebro também pode ser reprogramado. Toda vez que você tem uma nova experiência positiva, ele começa a substituir aquele antigo medo por um novo padrão. Por isso, insistir em pequenas interações, mesmo desconfortáveis, é fundamental. Outro ponto pouco falado é a importância da linguagem corporal. Sabia que o seu corpo pode convencer o seu cérebro de que você está mais confiante do que realmente se sente? Experimente ficar em pé com os ombros para trás, peito aberto e queixo levemente erguido. Essa postura de poder envia sinais ao seu cérebro que aumentam instantaneamente a sensação de autoconfiança. E não é mágica, é ciência. Estudos já comprovaram que a forma como você se posiciona influencia diretamente seus níveis de cortisol e testosterona, hormônios ligados ao estresse e à autoconfiança. Ou seja, antes de uma interação, ajuste sua postura. Seu corpo pode te ajudar a vencer a timidez, mesmo antes da primeira palavra. Vamos falar agora sobre ensaio mental. Antes de entrar numa situação social, feche os olhos e imagine a cena. Você chegando com segurança, cumprimentando alguém com um sorriso, se sentindo leve. Visualize a conversa fluindo bem, com você relaxado e envolvido. Isso prepara seu cérebro para agir com mais naturalidade. Atletas de alto rendimento usam essa técnica antes de competições. E ela funciona também para a vida social. Quando você ensaia mentalmente uma situação, seu cérebro entende aquilo como uma experiência real. E quando o momento chega, você se sente mais preparado e menos ameaçado. É como ter um ensaio antes da peça principal. Agora, outro exercício poderoso: mantenha um diário da coragem. Toda vez que você encarar uma situação que normalmente evitaria, como cumprimentar um estranho, fazer uma pergunta em público ou até se apresentar numa roda de conversa, registre isso. Anote o que você fez, como se sentiu e o que aprendeu. Com o tempo, você vai construir um histórico de pequenas vitórias. E isso cria uma percepção interna de progresso. Você deixa de se ver como a pessoa tímida e começa a se enxergar como alguém em evolução. E isso muda tudo. Seu cérebro precisa de provas de que você é capaz. E o diário é uma forma prática de construir essas provas. Agora, para você que ficou até aqui, um bônus. A mudança real começa quando você para de esperar coragem e age mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Então, desafie-se a aplicar pelo menos uma dessas dicas ainda hoje. A timidez pode ser vencida sim, e você não precisa mudar quem você é, apenas liberar o que está preso aí dentro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas dicas você vai aplicar primeiro e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo!